Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lígia. Então, vamos lá. Arthur, Lucas, Renatinho, Samir, Yasmin, João, Lívia. Bom dia. Gabi, Lígia, Gui, Dudu, Gordinho, Isabela e Maria. Isabela. Gordinho 1, Gordinho 2. Yasmin, Gabi, o Borba, Sofia, vamos escutar gente hoje? Gustavo, não. Mariana, Arthur, Lígia, Lívia, Lucas, João, Renatinho, Guilherme, Samira. Duda, Maria Eduarda. João, Lívia, Gabi, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18 comigo. Então. Bom dia, meninas, tudo bem? As meninas mandou um bom dia no chat, por isso que eu falei meninas, tá? Muito bom. Nossa, esse barulho tá demais. Todo dia, mãe, assim. Essa bateção. Nossa, bateção chata. Podia concretar logo, né? Não demora, né? Um pouco eles são lerdos, né? Então. Pessoal, então bom dia. Vamos iniciar? Página. Nós vamos começar a trabalhar com as outras glândulas agora, né? Nós falamos sobre... Eu tô abrindo aqui. Falamos da pineal e da hipófise, né? Que são as duas glândulas que ficam no encéfalo. Página 38. E hoje nós vamos começar com a tireoide. Página 38. Deixa eu ver quem chegou. Ana Carolina. Tá faltando. Muito bem. Tireoide.
localizadas junto à laringe e anteriormente à traqueia, produz os hormônios, grifem aí, tiroxina, triiodotironina e a calcitonina. Esses são os 3 hormônios que a glândula libera. Essa glândula fica aqui, ó, tá? Perto da traqueia. Esses hormônios vão regular o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento da pessoa, o ciclo menstrual e a fertilidade na mulher. Atuam na maioria dos nossos tecidos e exercem papel fundamental na regulação da água no corpo, da homeostase, né, de todos os processos de regulação, na regulação do metabolismo e nos hormônios. Estimula a síntese de proteína, aumenta a degradação de gorduras, aumenta o uso da glicose para a produção de energia. Grife aqui embaixo agora, ó. A calcitonina é um hormônio que facilita a calcificação do esqueleto. É importante no crescimento e na dentição. A produção exagerada dos hormônios da tireoide, assim como a pouca produção, causa disfunções conhecidas como hipotireoidismo e hipertireoidismo, respectivamente. Então, vamos lá. Ó, essa glândula é uma glândula que se localiza aqui próximo, né? Anteriormente à faringe, próximo à traqueia, na frente da traqueia. E, geralmente, quando as pessoas têm um corte aqui embaixo, mais ou menos, né? Tamanho assim, é porque precisou mexer nessa glândula, na tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que, para ela funcionar bem, para ela ter as funções dela bem definidas, ela precisa de um composto chamado de iodo. O Ministério da Saúde, há uns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, pediu para as indústrias que trabalham na confecção, né, formação ali, embalamento do sal de cozinha, sal que a gente usa para fazer comida, colocar dentro desse composto, dentro dos sais ali, o iodo. Então, o iodo é um elemento químico, tá? Que ele é encontrado na natureza e que se ele é adicionado ao sal de cozinha, ele passa despercebido, tá? E o tanto que a gente ingere de iodo pelo sal de cozinha já é o necessário para que a tireoide funcione normalmente. Então, para ela trabalhar, para ela ter boas condições, ela precisa do iodo, tá? Quem tem ausência desse iodo causa o que a gente chama de bócio endêmico. O bócio é um aumento da glândula exagerado, e aí fica um caroço grande no pescoço. Aí na apostila de vocês tem uma imagem, acho que na página 38. Esse caroço aí, ele é chamado de bócio. O bócio, ele se faz quando falta iodo na glândula, tá? Mas, se todo mundo se alimenta, né, com uma quantidade, nem que for pequena, de sal na comida, já é o suficiente para não dar o bócio, tá? Em alguns locais do mundo aí, é muito comum acontecer, né, que o iodo não é inserido no sal de cozinha e as pessoas terem muita dificuldade nessa produção, né, dos hormônios pela tireoide, e a tireoide começa a inchar. Porque ela tenta trabalhar e não consegue. E aí ela vai inchando, tá? Então, como no comecinho da frase, ela fala que ela libera 3 hormônios, ok? A ocitocina, que é um hormônio liberado pela hipófise, né? A tiroxina manda a informação para a tireoide, e a tireoide produz os outros 3 hormônios que se fala aí, ok? A principal função da tireoide é regular o nosso metabolismo celular. O que é um metabolismo? Metabolismo é o quanto de energia que nós gastamos para fazer cada uma das nossas atividades do dia a dia. Então, quanto maior a atividade, quanto mais acelerada a atividade, uma corrida, por exemplo, mais gasto energético nós vamos ter. Quanto mais parada a atividade, menos gasto energético a gente vai ter. Quem controla esse gasto de energia
para a confecção das nossas atividades do dia a dia é a tireoide. Então, a tireoide que manda a informação desse hormônio para saber o quanto que a gente vai gastar de energia para cada uma das nossas atividades. E esse hormônio para controle do metabolismo celular é chamado de tiroxina. Muitas vezes, é a mesma quantidade, a mesma atividade física que eu faço, vamos supor, eu e a Bia. Eu e a Bia vamos fazer uma atividade igualzinha. Então, eu e a Bia vamos andar 1 hora de bicicleta, juntas, no mesmo ritmo, na mesma quantidade de tempo, mesmo local, direitinho. A Bia pode gastar mais energia fazendo essa prática esportiva do que eu. Por quê? Porque quem controla o metabolismo dela é a tireoide dela. Quem controla o meu metabolismo é a minha tireoide. Então, quem controla o quanto de energia que nós vamos gastar em cada uma das atividades é a tireoide, é a tiroxina, tá? Então, essa é a principal função dela, fazer esse trabalho aí. Além disso, ela também libera, né, outro hormônio, e esse outro hormônio, junto com a calcina, com o hormônio que vai trabalhar nos ossos, eles vão controlar o nosso crescimento, ele vai controlar o desenvolvimento do nosso corpo, né? Nas mulheres, controlam também a maturação sexual, a fertilidade, né? A capacidade ou não de ter aí um filho também pode ser comandado pela tireoide, né? Então, existe alguns distúrbios relacionados a essa glândula. Como assim? Existem algumas doenças que acometem algumas pessoas pelo mau funcionamento dessa glândula, tá? Então, se essa glândula der problema quando é um bebê, quando é pequenininho, então vamos supor que a pessoa acabou de nascer, a tireoide dela não está funcionando, ela vai no médico, o médico faz uns exames e percebe-se que a tireoide dela não funciona, não libera, né, os hormônios responsáveis pelo processo de metabolismo e crescimento, né? Essa criança, ela vai crescer pouco, né? E ela vai desenvolver o que a gente chama de nanismo, né? Então, o nanismo, ele pode ser uma condição genética, ele pode ser um problema de GH, de hormônios somatotrófico, que é o hormônio liberado pela hipófise, ou pode ser um problema de hormônio liberado pela tireoide. Quando o problema é na tireoide, não tem o que fazer. Aquela criança, ela vai ficar com o nanismo, ela vai ser uma nazinha, né? Ela vai ter o nanismo, e em alguns casos pode trazer até retardo mental, né? Então, essa baixa produção de hormônio na infância é chamado de hipotiroidismo. Bom dia, filho! Então, o hipotiroidismo é pouco, tiroidismo, tireoide. Quando há pouco hormônio na tireoide na infância, pode gerar o nanismo e também o retardo mental em alguns casos, tá? Quando esse hipotiroidismo ele dá em adultos, ele pode gerar 2 problemas, né? Então, a pessoa ela vai ter um metabolismo mais lento, ele vai gastar menos energia ainda do que ele já gastava para fazer as atividades. Então, como ele gasta menos energia do que ele está acostumado a gastar, a pessoa engorda, ela começa a engordar, ela começa a ter aqui embaixo do olho dela, fica inchado, fica meio avermelhado, mas isso quando a condição já está extrema, tá? Então, muitas vezes você está engordando e a sua alimentação não mudou, você continua comendo da mesma forma, né? Mas você está engordando demais. Está engordando porque está ficando sentado no sofá ou está engordando porque está comendo? Ou está engordando e eu não sei a causa disso, porque eu faço as minhas atividades, eu como normal e mesmo assim eu estou engordando. Pode ser um problema na tireoide, tá? Pode ser hipotiroidismo. A glândula libera menos hormônio que deveria, ok? Se você deixar isso passar, depois de um tempo, né, com esse distúrbio, embaixo do olho aqui fica uma bolsa vermelha grande, tem uma imagem aí na apostila de vocês.
essa condição é chamada de mixedema. O mixedema é um inchaço da pálpebra aqui, né, dessa parte aqui do olho, e ela é causada pela falta do hormônio, tá? E aí o que que faz? O médico vai fazer um exame de sangue para, né, para ver o nível de hormônio da tireoide. Após isso, ele vai dar uma medicação que geralmente a gente toma em jejum, né? Um comprimidinho de manhã em jejum, depois de 1 hora você pode comer normalmente. Então, esse comprimido vai fazer o trabalho da tua glândula. Ele vai liberar uma quantidade de hormônio, tá? Para você, para o metabolismo funcionar normalmente. Só que, infelizmente, não tem o que fazer, não tem cura. Esse é um distúrbio que vai, uma vez que você descobre ele, você tem que tomar esse medicamento para o resto da tua vida, tá? E é muito comum, acomete muitas pessoas, né, na fase adulta aí, ok? Tudo bem? O hipertiroidismo, o nome já fala, hiper, muito. A glândula começa a produzir mais hormônio do que ela deveria. E aí, o que que acontece? Com grande concentração de hormônio, o metabolismo da pessoa fica mais acelerado. Mãe, fala pro Pedro baixar aqui. Com o metabolismo muito acelerado, ela vai gastar mais energia para as atividades dela. E aí ela começa a emagrecer sem fazer nada. Por quê? Porque o metabolismo está aceleradíssimo, né? Aí vai acontecer o quê? A pessoa começa a ficar muito magra e o olho dela começa a ficar vazio de músculo aqui. Aí o olho ele fica um pouco mais saltado para fora. E aí o nome disso é exoftalmia, quando o olho fica saltado para fora. É muito mais difícil tratar hipertiroidismo do que hipotiroidismo. Imagine você ter que fabricar uma substância química que breca a sua glândula. Você tem que brecar a sua glândula para ela parar de produzir aquele hormônio. É muito mais difícil você desacelerar uma glândula. Em 90% dos casos, esses remédios para desacelerar a glândula quase não funcionam. E aí, em maior parte dos casos, quando a pessoa tem hipertiroidismo, tem que tirar a tireoide, tem que fazer uma cirurgia. Abre e tira aquela tireoide, né? Porque aquela tireoide pode ter um tumor, pode ter um câncer, pode ter alguma coisa ali que não está funcionando legal. Um nódulo, né? Eles falam muito em nódulos. E aí precisa tirar, tá? Uma coisa interessante também, que acomete, é comum acontecer, quando uma pessoa tem câncer na tireoide, geralmente mais pessoas na família vão ter, é uma condição genética, né? Então, geralmente, quando o médico descobre que a pessoa está com câncer na tireoide, ela pede para fazer exame nas pessoas mais próximas da família, nas gerações seguintes, porque provavelmente vai encontrar mais alguém com esse câncer na tireoide. E quanto mais cedo diagnosticar, melhor para a pessoa, né? E aí ele já tira. Antes que ela desenvolva o câncer, se ela já tiver genes de câncer, ele já tira. Porque até ela começar a dar sintomas, pode ser fatal, pode ser perigoso, certo? Então, nós temos aí a tireoide, que ela fica aqui, e ela vai liberar esses hormônios, principalmente do metabolismo, mas ela também vai fazer várias outras condições, como crescimento, desenvolvimento da pessoa, tá? Maturação sexual. Às vezes, a mulher não consegue ficar grávida, não sabe o que é. Faz exame no útero, o útero dela tá perfeito. O útero tá perfeito, o ovário tá funcionando, óvulos direitinho, né? Quando vai medir os níveis de hormônios da tireoide, os níveis estão lá embaixo. Pode ser um problema na tireoide que você não fica grávida, né? Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa tem relação à outra. Às vezes, você tá com o ciclo menstrual muito desregulado. Vocês não, que vocês ainda são pequenas, né? As meninas aí ainda tá em fase de regular o corpo, ainda é muito normal a menstruação ser totalmente desregulada, né?
Então, as menstruações desreguladas são normais na idade de vocês. Mas depois, na fase adulta, se ainda acontecer, aí precisa dar uma investigada. E às vezes não é nenhuma questão de útero, nem de ovário, não é hormônios, né, do ovário. Às vezes pode ser da tireoide. E às vezes, como vocês viram na aula passada, pode ser da hipófise. Se a minha hipófise não mandar informação para a tireoide não vai funcionar, certo? Então, nós temos várias relações aí, vários hormônios interligados para o nosso corpo funcionar de maneira perfeita. Então, por isso que existe hoje o endocrinologista, que é um médico que trata de glândulas. Ele entende muito mais, né, de glândula do que qualquer outro médico. Então, às vezes, seu problema de não ficar grávida, se você foi no ginecologista, o ginecologista falou que está tudo certo com você, vai no endócrino, né? Vai no endócrino para ver como é que tá os níveis de hormônio da sua hipófise, os níveis de hormônio da sua tireoide, porque às vezes pode ser um deles que está impedindo que você seja mãe, né? Então, assim, um dia lá na frente, quando vocês estiverem, quando vocês forem, né, ser mães aí, se acontecer, vocês têm aí uma outra linha. E geralmente os médicos, né, o ginecologista, ele vai falar da parte dele, fala, não, tá tudo certo, seu útero tá tudo bem, o ovário tá produzindo, tá tudo certo, né? E ele não fala que pode ter um problema na tireoide, um problema na hipófise, que pode estar causando aí uma falta de fertilidade na mulher. Então, é importante que a gente conheça tudo isso, para que se um dia a gente, né, precisar, a gente sabe quem procurar, né? Qual especialista a gente procurar, tudo bem? Essa parte da calcitonina, eu vou explicar junto com as paratireoides, tá? Eu já volto aqui. Então, alguma dúvida até aqui? Aqui tem as patologias que eu expliquei. E aqui tem as imagens, ó. Olha o bócio, nanismo, o olho saltado, exoftalmia, e o mixedema, que é esse inchaço no olho aqui. Coloquem aí na página 39. Paratireoides. São 4 glândulas localizadas em volta da tireoide. Elas produzem o paratormônio, grife aí, paratormônio. Hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A presença ou ausência de cálcio no sangue é o que determina a produção ou não do paratormônio. Observe a imagem a seguir em que ocorre a ação conjunta de 2 hormônios. Descreve no meio processo. Os hormônios que estão aqui deixa eu achar ele aqui. Aqui. A calcitonina, que é liberado pela tireoide, que é o que eu falei que eu vou comentar aqui. Então, esse é um hormônio. E o outro hormônio é o paratireoide, liberado pelas paratireoides. Então, esses são os 2 hormônios, calcitonina e paratireoide. Observando essa imagem, descreva e nomeie o processo que está acontecendo aqui, tá? Em número, ó, número 1, número 2, vocês vão ler e vão tentar me explicar o que é que está acontecendo aqui. É um desafio. Lembrando assim, que aqui você tem a tireoide. Em volta da tireoide, você tem 4 glandulinhas chamadas de paratireoide. As paratireoides liberam um único hormônio, chamado de paratireoide, tá? Ou paratormônio. O paratormônio é produzido pelas 4 paratireoides. Esse paratormônio, ele regula a quantidade de cálcio e fósforo dentro do nosso sangue, ok?
Só que para ele fazer esse processo, ele trabalha junto com a tireoide, porque a tireoide precisa liberar a calcitonina. Se a tireoide não liberar esse outro hormônio, a paratireoide não vai liberar o paratormônio. Então, eles trabalham aí em formas conjuntas. Observando esse esquema, observando essa imagem, eu quero que vocês leiam o que está escrito aí e tentem explicar para mim o que é que está acontecendo aí. Vou dar para vocês 5 minutos, tá bom? 9h30, 9h35. E eu vou querer que alguns alunos leiam para mim, hein? Vamos lá. Explique para mim essa imagem. Tente explicar para mim o máximo que você conseguir. É um desafio, ó. Não é fácil mesmo, não. Vamos ver quem é que vai explicar isso aqui para mim. Rapidinho, vai lá.
E aí, quem vai ler para mim? Esse desafio aí, vamos ver, quem conseguiu fazer? Alguém conseguiu fazer? Olha, Pode falar. eu não sei se vai estar certo, mas eu coloquei que produção de tiroxina, porque são os dois hormônios que estimulam a tireoide a produzir tiroxina. Só isso? Só. Foi isso aí. Tá. Quem mais? Além da Isa fez. Professor, Todo mundo fez, né? Vai. eu acho que é um ciclo de regulação de cálcio, porque Ca2 é cálcio. Certo. E você explicou ou não? Você só colocou isso? Eu só coloquei isso. Depois eu ia dar uma pesquisada a mais sobre para poder falar melhor. Tá. Quem mais fez? Era para explicar esse curso aí. Por isso que ele tem os números, né? Ele começa lá no número 1, que é a tireoide, liberando um hormônio, que é a calcitonina. Aí a calcitonina faz a absorção do cálcio que está no sangue e vai para o osso, ok? Aí, esse cálcio que está no sangue sobrando vai para os nossos ossos. E aí, continua. Se caso faltar cálcio dentro do nosso sangue, as paratireoides manda o outro hormônio, que é o paratormônio. O paratormônio vai lá no osso, tira esse cálcio e fósforo do osso e libera no sangue. Então, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que agora de manhã eu tomei um copo de leite. Então, o leite tem grande concentração de cálcio. Eu tomei o leite, fez a digestão, caiu no intestino, do intestino esse cálcio foi para onde? Para o sangue, ok? Vamos supor que a quantidade de cálcio no meu sangue, ela subiu, porque eu tomei leite, subiu. Conforme ela sobra no sangue, a tireoide libera a calcitonina vai lá no sangue, tira esse cálcio do sangue e leva para os nossos ossos, deixando os nossos ossos fortalecidos, fortes e tudo mais, ok? Morreu o assunto. Vai ficar cálcio no sangue? Vai. Não pode tirar tudo. A calcitonina não vai tirar todo o cálcio do sangue, só vai tirar o excesso, o que estiver sobrando. E aí, para não jogar fora, ele guarda no osso, deixando os nossos ossos mais resistentes, os nossos dentes mais resistentes, tá? Porque tem cálcio. Fechou. Vai deixar um pouco de cálcio no sangue para as coisas do dia a dia. Vocês já viram lá, né? Quando a gente estudou alimentação, nós estudamos uma vitamina, sais minerais, o cálcio, e nós vimos que a falta do cálcio pode acarretar vários problemas dentro do nosso organismo. Aí amanhã eu tomo leite de novo, como uma verdura, sabe, vegetais verde escuro, tem muito cálcio. Aí eu como lá brócolis, eu vou comendo alimentos ricos em cálcio todos os dias. Todos os dias eu como cálcio, todos os dias. Aí esse cálcio sobra no sangue e vai para o osso. E aí você vai ficando com o osso mais jóia, você vai crescendo. Quando o osso cresce, a gente cresce. E aí o osso cresce, a gente cresce, o cálcio está lá no osso, está guardado, está bem guardado, bonitinho, nananana. Todo dia tomando leite, todo dia um queijinho, uma verdura, né, à base de cor verde escuro. E vamos embora, vamos que segue, vida que segue. Por isso que criança tem que comer bastante cálcio, por isso que criança tem, a base da alimentação dos bebês é o leite, porque por causa do osso. Aí, vamos supor que eu, Betina, fui convidada para ir para casa de uma amiga e minha amiga não tem costume de tomar leite. E aí ela serve de café da manhã um suco. Ela serve um suco, não tem queijo, não tem iogurte,
tem nada de cálcio, só tem outras coisas, pão, não tem pão, presunto, aí tem frutas, mas nada que tenha cálcio. Quando isso acontece, quando naquele dia você não ingeriu a quantidade de cálcio necessária para aquele dia, aí vem quem? As paratireoides. As paratireoides vão liberar o quê? O outro hormônio, que é o paratormônio. O paratormônio vai lá no meu osso, retira do osso o cálcio, o fósforo necessário para a corrente sanguínea. Gente, dentro do sangue não pode faltar cálcio e fósforo, não pode. Se sobrar, vai ser armazenado no osso. Mas se faltar, quem vai perder? É os ossos. O sangue não pode, de forma alguma, ficar sem cálcio. Não pode. Então, se naquele dia você não ingeriu nada de cálcio, as paratireoides liberam o paratormônio vai lá no osso, retira esse cálcio e cai no sangue. E aí, nutre as nossas células, ok? Então, vocês percebem que é uma retroalimentação. Então, cálcio sobrou, calcitonina vai e guarda. Cálcio no sangue caiu, o paratormônio vai, busca e joga no sangue. Então, eles vão fazer essas funções. Um faz o complemento do outro, para regular o cálcio e o fósforo do nosso sangue. Se hoje eu não como nada com cálcio, nem amanhã, nem depois, o que vai acontecer? Além de não ter cálcio, né, disponível, os seus ossos vão começar a ficar enfraquecidos. E aí vai quebrar à toa, vai causar vários problemas, tá? Então, por isso a ingestão de cálcio é tão importante em toda a vida, não é só quando a gente é criança, é em toda a vida. Por isso que idosos têm muito problema com osso. Por que idosos caem e quebram osso com muita facilidade? Porque depois, na fase adulta, as pessoas param de ingerir cálcio. A quantidade que é ingerida de cálcio durante o dia é mínima e não dá. É pouco para o sangue, é pouco para as nossas células. E aí, onde que ele vai retirar esse cálcio? Dos nossos ossos. Será que você tem reserva de cálcio? Será? Eu tenho, porque eu curto muito a base da proteína do leite, eu gosto muito, tem muito cálcio. Então, vocês precisam tomar cuidado com a ingestão de cálcio no dia a dia. E é isso que as paratireoides faz. A função principal das paratireoides é regular o cálcio no nosso sangue. Tudo bem? Fechou? E ela faz esse trabalho junto com a tireoide. Então, era isso que vocês tinham que colocar aí de uma forma bem bonita, né? É um desafio, né? Então, aqui a minha só tá falando que é para fazer, mas não tá respondendo a questão. Vocês vão ter que bolar uma frase bonita aí, tá? Suprarrenais ou adrenais, nós vamos ver até aqui. Amanhã a gente continua para ver o resto. As suprarrenais ou as adrenais são glândulas que ficam em cima dos rins. Então, é aquela que vocês colaram em cima dos rins. Tem uma em cada lado do rim, né? Então, são duas glandulinhas. As suprarrenais, elas produzem dois hormônios principais. Grife aí. Adrenalina e cortisol. São os dois hormônios que ela produz. O que faz? O que esses hormônios fazem? Vamos ver. Grifem aí, ó. A adrenalina, conhecida como hormônio do estresse, aumenta a pressão sanguínea pelo aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. A pessoa fica pálida, os movimentos respiratórios se aceleram, a eficácia das contrações musculares aumenta, o nível de açúcar do sangue aumenta, o metabolismo celular é estimulado. Todas essas alterações ocorrem
com o objetivo de uma resposta rápida do organismo a uma situação de emergência. Então, todas as vezes que alguém... Grifa aqui, ó, que é importante. Uma resposta rápida ao organismo a uma situação de emergência. Todas as vezes que alguém te dá um susto e o seu corpo entende que aquilo é um perigo, acontece tudo isso. O coração dispara, você fica pálida, te dá uma maior energia para você fazer o quê? Ó, correr. Então, a adrenalina, ela é um hormônio que é liberado numa situação de estresse, numa situação que o teu organismo se encontra em perigo, tá? Então, vamos supor, e aí ele dá uma sensação de alívio, uma sensação de prazer também. Por isso que quando alguém machuca, sofreu um acidente, o trauma foi tão grande, que liberou tanta adrenalina no teu corpo, que a pessoa não sente nem dor. Ele quebrou o braço, ou tá com a barriga toda aberta, ele não tá sentindo nada. Por quê? A adrenalina não permite que ela sinta isso, porque está numa situação de perigo. Quando ela se sentir segura, quando ela sentir que ela não precisa mais se preocupar com aquele momento que ela está sendo cuidada, aí a adrenalina cai e ela começa a sentir muita dor, né? Muita dor, muito desespero por conta da baixa concentração de adrenalina. Então, a adrenalina, ela vai ser liberada pelas suprarrenais numa situação de perigo, numa situação de emergência. Por isso que quando a gente toma um susto, né? Alguém vem e dá um susto na gente, dá essas sensações aí, o coração acelera, fica ruim, por quê? Porque o corpo entende que aquilo pode ser perigoso, tá? Então, essa é a nossa adrenalina, liberada pelas suprarrenais. Outro é o cortisol. O cortisol está relacionado ao metabolismo das proteínas e gorduras, proporcionando-se a síntese de glicose a partir dessas substâncias, o que aumenta a concentração de glicose no sangue. O cortisol, ele vai trabalhar muito com o pâncreas na produção de liberação dessa glicose no sangue quando falta. Então, vamos supor que eu tô sem me alimentar, e aí eu vou fazer uma prática esportiva que eu preciso gastar energia. Aí tá faltando energia dentro do meu sangue, o que o meu corpo faz? Ele libera uma maior concentração, né, desse cortisol, e o cortisol vai em busca dessa energia, dessa glicose. Ele vai pegar essa gordura e transforma essa gordura em glicose para não faltar, né? Então, ele vai fazer esse trabalho junto com o pâncreas no processo da insulina e glucagon, que a gente vai ver amanhã, tá? Então, é muito importante o cortisol para a manutenção dessa reserva de gordura que a gente tem. Ele é muito importante mesmo. Vai ter outros hormônios que a suprarrenal faz, mas a apostila de vocês para o 8º ano, ele só pede esses dois. No ensino médio, a gente vai ver os outros hormônios que ela produz, tá? Mas, em especial, adrenalina e cortisol. São esses dois hormônios que a glândula produz. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, hoje nós vimos a tireoide, as paratireoides e as suprarrenais, ok? Amanhã nós vamos ver o pâncreas e as outras glândulas que são chamadas de glândulas sexuais, que são os ovários e os testículos, tá bom? Fiquem aí só mais um pouquinho, que eu vou fazer a chamada de novo, porque tem pouquíssimas pessoas na sala. O pessoal tá entrando, eu tô fazendo chamada e eles estão indo embora e não estão participando da aula. Não é justo ganhar um ponto como os outros alunos que ficam a aula toda, né? Então, eu vou anotar, eu percebi isso semana passada. O pessoal tá ficando na aula, a hora que começa a aula, vai embora. Então, não é justo com quem tá participando da aula toda. Então, deixa eu anotar. Peraí, depois a gente fecha. Beatriz. Gabriela. Não é a primeira vez que isso acontece. Falei, eu acho que estão caindo, né? Aí eu falei, pensei comigo, deve ser, internet cai, né?
Mas não é. O pessoal está saindo da aula. Não pode, tem que ficar a aula toda. Não é por nada, é mais por conta do ponto mesmo, né? Porque a gente está dando um ponto. E aí fica... Então, eu percebi isso na aula passada, que eu faço chamada, eles vão embora. Mas sabe por que eu faço no início? Porque depois a gente sempre acaba a aula em cima da hora. Então, eu vou fazer chamada no início, mas se eu perceber que o número de participantes cai, como hoje, nós começamos com 19, 20 alunos tinha, nós estamos com 11, então quer dizer, metade saiu da aula, vai ficar com falta, entendeu? Avisa lá no grupo. Depois, fala pro pessoal lá, fala, a professora fez chamada de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Muito bem, agora vocês podem ir. Gente, um bom dia para vocês. Fiquem com Deus, boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Falou, professora. Falou, Borba. Bora. Tchau, Isa. Com Deus. Tchau, professora. Tchau, Gui.